Fala galera, beleza? No vídeo de hoje irei ensinar para você como projetar um quadro de distribuição para ar-condicionado split. Embora as cargas sejam ar-condicionado, mas esse vídeo é de interesse de todos, seja você eletricista, eletrotécnico ou engenheiro eletricista, tenho certeza absoluta que você já precisou ou irá precisar um dia executar um serviço dessa natureza, ok? Inclusive, eu não vou simplesmente só ensinar para você como calcular fio, como dimensionar os eletrodutos, como dimensionar a proteção para os circuitos. Mas eu também vou estar ensinando para você a interpretar projeto elétrico, tá? Vou estar falando para você tudo sobre simbologia, legenda, as notas, enfim, vai ser um vídeo muito importante para todos do setor, tanto da elétrica quanto da refrigeração ou da climatização. Está instalando 5 ar-condicionado em uma residência, tá? São 3 ar-condicionado, são 2 ar-condicionados de 9.000 BTUs, um ar-condicionado de 12.000 BTUs e 2 de 22.000 BTUs, ok? Isso daqui seria a planta baixa, né, da residência, sem detalhar cômodos nem andares, ok? E aqui, todos os ar-condicionados vão ficar fixados na fachada, na lateral da casa. Na verdade, só 3 vão ficar fixados na fachada e 2 eu vou deixar em cima de uma laje. Então assim, lá já existe vários quadros, a casa é imensa, tem quase 400 metros quadrados, é quase uma mini mansão. E lá já tem na lavanderia um quadro geral, tá? Eu vou estar implantando um quadro de distribuição só para os ar-condicionados do lado, vou estar cortando a parede, chumbando esse quadro. De lá eu vou subir com um conduíte, com eletroduto grossão, tá? Isso depois a gente vai dimensionar certinho. Em cima da laje eu vou deixar uma caixa de passagem de sobrepor, e dessa caixa de passagem vai sair os circuitos para todos os equipamentos de ar-condicionado. Por que eu estou usando essa metodologia de uma caixa de passagem? Porque senão eu teria que descer com todos esses conduítes até aqui, teria que fazer um baita rasgo na parede. Então, para minimizar o transtorno, porque eu vou mostrar lá para vocês quando estiver executando o serviço, que a gente vai estar subindo, vamos até passar por dentro da parede do banheiro do andar de cima, tá? Então, para minimizar o máximo possível os transtornos, tá? Isso daqui, pessoal, representa a planta baixa, tá? Como eu já disse, não precisa detalhar os cômodos, até porque, como o objetivo aqui é a planta elétrica desse quadro de distribuição, o que interessa aqui são os pontos de alimentação, são as cargas, e todos os ar-condicionados, nesse caso aqui, eles são alimentados lá fora, tá? Por isso que as evaporadoras que vão ficar aqui dentro, para o projeto elétrico não tem interesse, não tem a necessidade delas aparecerem, porque não vai alimentação para elas, tá? Vai só para a condensadora. A parte de interligação aí já seria a parte executiva, né, junto com as tubulações, ok? Bom, pessoal, o projetista ele tem a obrigação de representar no projeto, na folha, né, do desenho técnico, ele precisa representar todos os elementos existentes no projeto, tá? Inclusive as linhas, né, onde delimitam a construção, em alguns casos até com cotas de distâncias e coisa e tal. Nesse caso aqui, como já é uma casa construída, eu apenas representei aqui a lavanderia, tá? Porque aqui já tem o quadro existente e aqui tem aonde que vai ser o quadro novo que eu vou implantar. Tá? Então eu estou representando só os elementos do projeto essenciais, né, que realmente precisam existir para que qualquer pessoa, eletricista ou qualquer outra pessoa que fosse executar consiga interpretar isso e executar, ok? Como eu já falei, na lateral da casa vai ter os equipamentos de ar-condicionado, 3 na fachada e 2 vai ficar em cima de uma laje que tem aqui. Aqui tem uma caixa de passagem, tá? 15 por 15, que vai ficar em cima da laje. Entre a caixa de passagem e o quadro de distribuição vai ter um eletroduto interligando os dois. Tá? Aqui do quadro geral
do quadro de distribuição geral existente, vai ter uma outra interligação aqui, depois a gente vai ver aqui no outro desenho. E os detalhes dessa planta baixa aqui, que eu quero mostrar para vocês, um deles importante é isso daqui, ó. É uma das maiores dificuldades que eu tinha, interpretação de cota de nível, tá? Na construção civil, pessoal, tem essas cotas de nível, elas são chamadas de cota 100, tá? Por que cota 100? A cota 100, deixa eu baixar a câmera aqui. Aqui embaixo eu até deixei exemplo aqui, ó. A cota 100 no projeto, ela representa o nível da rua ou o piso acabado do pavimento térreo, tá? Nem sempre é o nível da rua, porque falando-se da construção, a cota 100 que está determinada é o pavimento térreo dessa edificação. Então, é a nossa cota de referência, né? A cota 00 é cota 100. Tá? Se um dia você vê um projeto com essa cota, que é só exemplo, 103.750, como que eu vou interpretar esse nível aqui? Lembre-se que cota 100 é o nível 0. Se eu estou a 103.75, isso significa que eu estou a 3 metros e 75 centímetros do piso do pavimento térreo. Tá? E se eu ver uma cota dessa daqui, ó, 97.500, significa que eu estou a 2,5 metros abaixo da cota 100. Se está abaixo da cota 100, que já seria subsolo, ele vai diminuindo, né? De 100 vai baixando. 99, 98, 97 e assim sucessivamente. Ok? Portanto, observe aqui, ó. Aqui tem a vista que é uma planta baixa. Mas observe que aqui na lavanderia eu tenho a cota 100. Mas essa caixa de passagem ela está na cota 102.500. Ou seja, eu estou a 2,5 metros acima desse nível aqui. Tá? Isso é um detalhe que a pessoa, que o executante, o executor do projeto, né, na obra precisa saber interpretar. Mesmo que a obrigação do desenhista deixar na folha uma legenda explicando detalhadamente o que significa cada figurinha, cada desenho que ele deixou. Ok? Então aqui nós temos, depois a gente vai calcular todos esses circuitos. Na verdade eu vou só calcular um, os outros já é intuitivo, né? Vou só calcular um circuito como exemplo. Mas aqui nós temos, olha quantas informações. Essa informação aqui me diz que esse conduíte, esse eletroduto, ele é de 3/4. O diâmetro dele é de 3/4. Essa outra informação aqui me diz que por dentro desse eletroduto está passando 2 condutores. Aliás, 3 condutores, que 2 são fase e 1 é terra, o aterramento. Aqui também eu tenho o número do circuito, que é o circuito número 5, e a bitola do cabo, que é de 2,5. Tá? Observe que em todos eles tem. Depois a gente vai vamos justificar essas informações. Tá? Outro detalhe importante em projeto que você precisa entender são as vistas. Observe que aqui tem essa linha pontilhada e aqui tem uma seta indo para lá e a outra também. E aqui está escrito, ó, vista 01. Significa que alguma parte da folha, se de repente o projeto tiver várias folhas, vai ter uma folha só com as vistas. Tá? Que é para você olhar de frente, para entender melhor para onde que tem a altura, a distância, de onde que os quadros vão ser implantados, vão ser chumbados. Ok? Vou mudar aqui para a gente ver essa vista aqui número 1. Bom pessoal, então essa vista 01 é essa daqui. Ela seria representada geralmente assim, tá? Aqui mostra o nível do piso acabado da lavanderia, né? Que é a cota 0. Tá? Aqui ele está me dizendo que o quadro de distribuição 101, que é o do ar-condicionado, ele vai estar a 1,60 m do piso acabado. Ele está mostrando aqui o quadro de distribuição geral existente. Está me dizendo aqui também que está subindo um eletroduto de 1 polegada. E tem um outro eletroduto aqui interligando os dois quadros também de 1 polegada.
Evidentemente que seria esse que sobe, seria este daqui, ó. Tá? Observe que aqui não precisa ter algumas informações que já tem aqui. Por exemplo, mas esse conduíte que sobe, quantos fios vai por dentro dele? Você não precisa, porque aqui ó, está mostrando na planta baixa, aqui do quadro de distribuição 01, para a caixa de passagem, ó, tem um eletroduto que vai 15 fios de 2,5. São 5 circuitos, cada circuito tem 3 fios, então. E aqui já está dizendo que cada circuito desse tem 2 fases em terra. Tá vendo como é? Se você observar todos os detalhes do projeto, você interpreta com maior tranquilidade. Tá vendo? Bitola do diâmetro dos eletrodutos, a quantidade de fio, o circuito a que pertence, tá vendo? A caixa de passagem. Em alguns casos poderia até ser necessário ter uma vista da caixa de passagem, né? Assim, ó. Tá? Da caixa de passagem com as dimensões, né? Seria algo dessa natureza aqui. Tá? Caso 15 por 15 por 10, tá? Mas isso daí seria irrelevante, porque só no memorial descritivo já falaria que essa caixa de passagem é 15 por 15. Tá? Quanto a isso não precisa tanto detalhamento, tá? Mas em alguns casos pode ser que você, o desenhista, né, o projetista, tenha o cuidado até de desenhar as dimensões dessa caixa de passagem. Ou não só dizer que é 15 por 15, mas desenhar ela também. No projeto também, pessoal, é necessário ter uma planilha que a gente chama de memorial de cálculo dos circuitos de distribuição, tá? São os circuitos alimentadores dos equipamentos, inclusive do próprio quadro de distribuição 101, que é o quadro de ar-condicionado, tá bom? Essa nomenclatura aqui, 101, tá? Também poderia, digamos que tenha vários quadros, então teria 102, 103, é uma outra nomenclatura que o desenhista, o projetista coloca para dar nome aos bois, vamos dizer assim, tá? Então de repente se existisse outros quadros de distribuição geral, então esse daqui também já teria outras nomenclaturas, tá bom? Nesse memorial de cálculo do circuito de distribuição, eu preciso ter o número do circuito, a potência da carga que vai ser instalada nele, fator de potência, fator de demanda, resultado volt-ampere. Tendo volt-ampere, eu consigo ter a corrente de demanda, consigo dimensionar o disjuntor e informar também qual que é a classe de tensão desse circuito, se é 127, 220, 380, se for o caso. Ok? Detalhe. Digamos que eu já sei que os ar-condicionados vão ser 2 de 9.000 BTUs, um de 12 e 2 de 22.000 BTUs. Mas digamos que eu não tenha acesso aos equipamentos, o cliente, digamos que ele ainda não comprou. Como que eu vou saber a potência elétrica desses equipamentos de ar-condicionado? Bom, existe uma forma bem simples e prática, tá? De você saber isso de uma forma mais direta, sem muito rodeio. Primeira coisa é saber o tipo do equipamento, se é convencional ou inverter, né? Que é com compressor de rotação variável, né? Nesse caso é inverter, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês baixarem uma planilha que eu tenho, que eu baixei direto do site do Inmetro, aonde tem todas as potências elétricas da maioria dos ar-condicionados, das principais marcas, tá bom? Então, baseado nela, eu vou saber com exatidão qual a potência elétrica em watts do ar-condicionado da Fujitsu de 9.000 BTUs, o do de 12 e o de 22.000 BTUs. Baseado nisso, eu consigo desenrolar o resto desses cálculos aqui, tá? Inclusive para saber, né, se
essa fiação que eu já adiantei aqui, se realmente vai atender a essas máquinas sem maiores problemas. Bom, pessoal, eu já fiz aqui, né, já preenchi a nossa tabelinha. Vou estar explicando para vocês agora quais são os valores que eu encontrei na tabela do Inmetro, tá? Antes eu preciso fazer uma correção. A Fujitsu não tem, pelo menos aqui na tabela do Inmetro, ar-condicionado de 22.000 BTUs, tá? Tem de 24.000 BTUs. Então, aqueles dois, o 03 e o 04, eles vão ser de 24.000 BTUs, tá? Inverter. E ficamos assim, ó. Vou mostrar para vocês. O ar-condicionado, os dois ar-condicionados de 9 tem 790 watts cada. O fator de potência que eu estou aplicando é o 0,92, que é o fator médio regulamentado pela ANEEL. O fator de demanda é 1, tá? Até 10 equipamentos de ar-condicionado em um estabelecimento, seja ele qual for, residência, comércio, o fator de demanda é 1. Considera-se que em até 10 equipamentos vão ser usados todos ao mesmo tempo, tá bom? Não tem quebra nessa demanda aqui. E o resultado aqui é o VA, tá? Como que é feito esse cálculo? Para quem não sabe, é só você pegar aqui a potência do equipamento, dividir pelo fator de potência, multiplicar pelo fator de demanda, que você vai ter o VA. Para eu saber a corrente de demanda, eu pego o VA e divido pela tensão de alimentação. No caso, 858 dividido por 220 vai dar 3,9. Isso daqui é a corrente de demanda, tá? Proteção é o disjuntor. Claro, se eu tenho um circuito que vai ter uma corrente de 3,9, eu posso colocar um disjuntor bipolar, né, 2 polos, de 10 amperes tranquilo, não posso? Tranquilamente. Vou repetir a mesma coisa para o... Vamos só falar aqui agora na corrente de demanda e na proteção. Aqui também é a mesma coisa, que os dois são de 9. No de 12, eu tenho 5,18 amperes também, vou pôr um de 10, ainda está quase o dobro. O de 24.000 BTUs já está dando 10,82 amperes, então eu já vou estar colocando um disjuntor de 16 amperes. O segundo também de 16 amperes. Esse daqui é o circuito alimentador do quadro de distribuição 101, que é o quadro do ar-condicionado, tá? Que é esse daqui, pessoal, ó. Que é esse daqui, ó. Esse circuito que vai do quadro de distribuição geral existente para o quadro novo, ó, esse tequinho aqui de cabo, deve ter mais ou menos, sei lá, 1 metro. Tá? Ele vai ter 2 fases mais o terra. Eu vou estar colocando nele um cabo de 10 milímetros, tá? Por quê? Se você observar aqui, ó, a somatória da potência de todos os equipamentos juntos dá 7.012 watts. Fator de potência 0,92, a demanda é 100%. Portanto, eu vou ter aqui, ó, 7.621 VA dividido pela tensão, eu vou ter 34,64 amperes. Por isso, eu vou estar colocando um disjuntor de 50 amperes. Poderia ser um de 40, né? Se eu tenho 34 para 40, mas eu acho uma margem muito curta, uma margem de segurança, de folga muito apertadinha. Até porque existe uma outra regra que a gente vai, no final, vai ter um arredondamento aqui, tá? Que eu vou explicar para vocês. A NBR 5410, ela determina que todos os circuitos de alimentação, circuitos terminais, né, que vai para os equipamentos, o mínimo é cabo 2,5. E nós sabemos, isso você pode conferir com muita facilidade no site da SIL, né, a maior fabricante de cabos elétricos, que o cabo 2,5 ele suporta 21 amperes. Então, como o disjuntor tem a função de proteger o cabo e não o equipamento, eu posso colocar todos esses disjuntores, se eu quiser, de 20 amperes, porque todos os cabeamentos obrigatoriamente vai ter que ser de 2,5, que suporta 21 amperes, tá bom? Então não preciso, se você quiser, você pode fazer um arredondamento aqui. Não tem a necessidade de estar, inclusive também, né, o cabo de alimentação do quadro, que é
que aqui deu 34,64 amperes, eu estou arredondando 50, eu vou pôr o cabo 10, porque o cabo 10 suporta 50 amperes tranquilamente, tá bom? Vamos trabalhar com folga. Isso aqui é uma residência, a demanda disso daqui é muito baixa, né? Na real, no dia a dia mesmo, se muito funcionar aí é 2 equipamentos ao mesmo tempo. Dependendo, segundo o proprietário, que eu converso muito com os clientes, ele falou que está instalando esses equipamentos mais por conta do frio e não do calor, tá? Porque ele falou que no calor até que dá para suportar tranquilo, mas no frio é frio demais, e a ideia dele é utilizar os equipamentos para aquecer o ambiente. Principalmente esses dois aqui, ó, de 24.000 BTUs, que vai ficar um na sala de estar e outro na sala de jantar, que eu vou filmar lá dentro da casa e vou mostrar para vocês. Ele falou, Luciano, o objetivo maior é só na época do frio mesmo. Quando é frio aqui é frio demais. A casa do homem é rodeado de árvore, é um bairro de classe média alta, então, enfim. Mas é isso, pessoal. Ah, outra coisa que eu já estava esquecendo é de falar da legenda, tá? Aqui, ó. Para que nós criamos, para que todos tenham um bom hábito de ler, tá? As notas do projeto, tá bom? Para não deixar passar nada. O projetista ele é obrigatório a representar no desenho todos os itens do projeto, tá? Representar através de desenho e descrever, tá? Que nem aqui, ó, caixa de passagem, quadro, não escrevi, porque não daria, mas eu estou falando que aí deveria estar por escrito aqui, ó, quadro de distribuição geral existente, tá? Que é para quem estiver interpretando o projeto saber que já existe um quadro. Quadro de distribuição 101 do ar-condicionado, aqui deveria estar escrito aqui, a ser instalado, tá? Cota de nível, condutor fase, condutor terra. Por alguma razão aqui eu apaguei sem querer, mas é um T, tá? Que mais? Ar-condicionado. Aqui tem um exemplo, C1, né, que significa o número do circuito, né, tem o C1, C2, C3. Essa hashtag aqui, ó, jogo da velha, significa o que? A bitola do cabo. Esse símbolozinho aqui é o diâmetro do eletroduto e essa outra linha aqui é o eletroduto rígido aparente, porque ele vai ficar em cima da laje, tá bom? E aqui seria algumas notas, né, se for o caso, algumas observações que o projetista achar necessário, ele precisa estar descrevendo, tá? Aqui alguns detalhes que ficaria mais fácil ele descrever do que desenhar, tá? Muitas das vezes você vê um desenho e pode ter dificuldade de interpretar.